Teremos agora um painel com o tema Família e Sociedade, Ambientes de Proteção e Riscos aos Adolescentes. Queremos, com grande alegria, convidar a doutora Ilian El Maerraoui, acompanhada da doutora Verônica A. Mota César Ferreira e o psicólogo clínico organizacional Antônio Sérgio de Araújo. Deixo com vocês os painelistas que nos honram com a presença. Boa tarde a todos e todas. É com muito orgulho e nervosismo que eu estou aqui hoje com vocês, para tentar contribuir um pouco mais com essa temática do Congresso, né? Primeiramente, gostaria de dizer, até para justificar a minha apresentação, o formato dela, que de experiência eu tenho um pouquinho mais de 30 anos em saúde pública. E na saúde pública, no enfrentamento de várias epidemias, problemas relacionados ao âmbito social, físico e emocional, né? E, na prática da saúde pública, a gente precisa muito de evidências, vamos dizer assim. A gente precisa conhecer muito qual é o problema, todos os fatores que envolvem aquele problema, tudo que está sendo estudado sobre aquele problema, para poder traçar os melhores caminhos, ou, pelo menos, para a gente identificar qual o caminho possível e aquele que vai trazer um pouco mais de solução para aquele problema. Então, quando a gente conversou sobre o tema e foi sugeridos os fatores, esses fatores que eu vou apresentar são decorrentes de estudos, tá? Não meus, são a literatura, o que consta na literatura. Ok? Então, vamos lá. Sou eu mesmo. Aqui eu vi que saiu com erro, né? Mas tudo bem. Obrigada. Então, falar de família já foi falado bastante aqui, conceituado, né? Aliás, quase que eu desisto de apresentar, porque muita coisa já foi falada. Se ficasse para amanhã, não ia precisar apresentar nada, porque a profundidade e a excelência das apresentações até agora foram praticamente completas. Mas, enfim. Então, aqui o principal é a gente entender que família e sociedade caminham juntas. Dificilmente a gente consegue ter um âmbito familiar dissociado e distante do mundo atual, da sociedade, enfim, de tudo que está acontecendo. A gente, há uns anos atrás, falava, a gente precisa conhecer o país. Não, hoje a gente já precisa conhecer o mundo e saber o que está acontecendo no mundo para a gente poder entender um pouquinho a dinâmica familiar. Então, essa dinâmica, ela é realmente determinada pelas características da sociedade, né? Características biopsicossociais de seus componentes, pelo conjunto de variáveis ambientais, sociais, econômicas, culturais, políticas, religiosas e históricas. E devem ter outras variáveis também, que não foi o caso da gente se estender demais. Bom, como já foi dito, acabamos de assistir a palestra da doutora Cristiane, né? Apesar do período da adolescência ser permeado por comportamentos caracterizados pelos impulsos do desenvolvimento físico e emocional, este não pode ser visto sob um único prisma, tá? Como ela colocou, tem as questões esperadas, né? E tem as questões inesperadas, tá? Então, as vivências no âmbito familiar e social participam fortemente como base estrutural na construção de fatores, tanto de proteção quanto de risco.
O que são fatores de proteção e o que são fatores de risco? Então, o risco representa as condições ou variáveis associadas à maior probabilidade de comprometer o desenvolvimento com desfechos danosos ou indesejáveis. A proteção, os fatores de proteção representam condições ou variáveis associadas à maior probabilidade de proporcionar o melhor desenvolvimento, podendo ainda prevenir, reduzir ou modificar desfechos danosos, alterando a resposta pessoal diante de situações ou ambientes hostis. Então, eu acho que ficou claro, né? Em relação às respostas, comportamentos ou desfechos, em ambos os fatores, risco ou proteção, devem ser considerados também os aspectos individuais, biológicos e psicológicos, ok? Nem tudo é uma reação do ambiente. Cada um traz consigo as suas ferramentas, as suas potencialidades e as suas fraquezas. Bom, então vamos entrar aqui nos estudos, tá? Eu vou ficar devendo no final as bibliografias, que hoje de manhã me atrapalhei e deixei de lado, mas eu prometo que na divulgação vão estar aí. Então, daqui para frente o que eu vou falar são resultados de estudos diversos. Família, adolescência, infância, são assuntos extremamente estudados, com muita literatura, né? E até fica difícil para a gente conseguir resumir isso em 15, 20 minutos. Então, as principais características de risco relacionadas ao ambiente familiar foram o uso de álcool e outras drogas por familiares, violência intrafamiliar, vivência de eventos traumáticos ou estressores, presença de conflitos familiares, crise conjugal, não diferenciações de papéis sem definição de limites, dificuldade de diálogo, perda do vínculo, práticas parentais negativas, pouca manifestação de afeto, problemas econômicos e presença de distúrbios emocionais, entre outros, bem outros, tem muito mais, tá? Então, esses foram considerados nos estudos como os principais fatores de risco dentro da família, tá? Além disso, aqui eu fiz um adendo à violência doméstica, tá? Por que nós vamos falar de violência? Aqui eu vou falar para vocês de violências, tá? Porque atualmente é o tema predominante da sociedade, das academias, das políticas, dos governos, né? Estamos tendo uma epidemia de violências. Então, em relação à violência doméstica, foram identificados educação precária, abuso de álcool, coabitação, idade precoce, atitudes em concordância com a violência. O que significa isso? As pessoas acham normal ter violência dentro de casa, ou serem violentos, né, com os filhos. Vida sexual conturbada, exploração e abuso sexual na infância, adolescência e ou algum tipo de violência quando adulto. Estes fatores foram identificados em relação aos pais. Eu não estou falando de adolescente aqui. Estou falando de pai, mãe, o âmbito familiar. O que acontece no âmbito familiar, causado ou vivenciado pela figura dos pais. Em relação às características de risco social, nós estamos falando de sociedade, né? Devemos considerar suas características culturais, políticas, econômicas e seus dispositivos pouco eficientes para as áreas de cuidado e proteção à infância e juventude, tendo como indicadores sociais a pobreza, falta de acesso à saúde, educação de igualdade, garantia de direitos, violência urbana, entre outros. Vocês concordam com essas características, né? Tudo isso contribui, né, para a gente chegar ao ponto indesejado. Então, a descrição desses fatores não significa a ocorrência de todos ao mesmo tempo, assim como a inexistência de outros, ok?
Sem desconsiderar aspectos e características pessoais, esses fatores, especialmente na adolescência, podem contribuir para o desenvolvimento de comportamentos de risco ou de comprometimentos biopsicossociais, tais como consumo de álcool, né? Todo congresso, né? Toda revisão sempre tem o tema adolescência e álcool e drogas, né? O tema drogas está sempre presente, né? Então, consumo de álcool é um dos comportamentos que decorrem desses ambientes, desses fatores de risco. Comportamento sexual de risco, onde inclui a iniciação precoce da sexualidade, a não utilização de cuidados, e aí temos as infecções sexualmente transmissíveis, inclusive o HIV/AIDS, gravidez na adolescência, alterações alimentares, né, como já foi dito, né, pela doutora Cristiane, atitudes antissociais, agressividade, depressão, ansiedade, comportamentos autolesivos e suicídio. Nós estamos falando nos principais, né? Nos principais comprometimentos, aqueles que chamam a atenção e que às vezes a gente não consegue controlar ou ajudar ou resolver. E os fatores protetivos, né? Do ambiente familiar e social. Aí eu juntei porque uma coisa está muito ligada à outra. Então, coesão entre seus componentes é um ponto positivo. Afetividade, tratar, conviver, viver com afetividade. Ausência de discórdia na educação dos filhos. Presença de fontes de apoio para a criança e a família, com a presença de suporte cultural, instrucional e religioso espiritual. Esse último bastante esquecido, né, na maioria, né, das casas, né, dos lares. Destaco a importância de projetos sociais e comunitários de estímulo para as habilidades culturais, musicais, artes e esporte, entre outros. Então, muitas vezes, se falta condição familiar para propiciar esse crescimento das habilidades ou das oportunidades, a comunidade, a sociedade, ter possibilidade de oferecer outras condições é muito importante. Teríamos muitos projetos para anunciar aqui e desenvolver. Muita coisa está sendo feita, ok? E é importante cada um na sua cidade, no seu estado, conhecer também. Porque é como dar uma segunda chance, né? O que não encontra em casa, de bom, encontrar na comunidade, na sociedade, para suprir essa necessidade. Também, outros fatores, dar atenção e regras, atitudes de segurança e afeto, supervisão das atividades sociais, escolares e lazer, comportamentos que impliquem o desenvolvimento da empatia, da responsabilidade e do discernimento sobre condutas e escolhas adequadas. Tudo que a Escola de Paz tem discutido o tempo todo, né? Eu até fiz bem resumido para não ficar repetitivo. Práticas parentais efetivas e afetivas constituem-se no mais poderoso meio para o desenvolvimento saudável e na superação dos desafios inerentes a cada período da vida dos filhos. E a questão afetiva e o desenvolvimento saudável da criança, ele vai carregar isso para sempre, né? Conhecer a afetividade, conhecer a empatia é uma herança muito importante para os nossos filhos. A família e sociedade escola podem configurar como potenciais ambientes promotores de competências. Isso dependerá da qualidade das relações e da presença de afetividade e reciprocidade em tais ambientes. A gente fala muito da questão das competências, né, socioemocionais, não vou falar aqui, creio que ainda vai ser dito sobre isso, né, mas são essas competências que podem ser a luz do fim do túnel para muitas crianças e adolescentes que estejam em algum ambiente hostil, né, estejam em condições de violência. Aí começamos, né, o nosso presidente deu um spoiler bem importante sobre o que eu vou falar aqui hoje, na abertura, né? Falar de violência e de suicídio, né? Inclusive, eu acho que ele já citou isso.
Mas o Brasil registra mais de 6 mil suicídios em adolescentes nos últimos 5 anos. Se o ano tem 360 dias, quantos por dia? 2 a 3 suicídios, acho que mais, né? Por dia. É muita coisa, né? Suicídio é uma epidemia invisível, só se descobre depois, né? Só nas notificações que a gente vai saber os casos realmente que foram por suicídio. As principais vítimas foram adolescentes entre 15 a 19 anos, representando 84,4% dos casos. Do sexo masculino, foram quase 68% do sexo masculino. E, em maior parte, pretos e pardos. Então, se a gente fosse examinar só isso, olhar para isso, a gente poderia ver o percurso desse problema, o percurso dessa carga de doença, de transtorno, que ocorre. Quanto ocorre? Com quem ocorre? Por que ocorre? Né? São perguntas que a gente faz para poder entender e ver aonde a gente precisa atuar mais, corrigir, interferir, se for possível. Os fatores de risco associados ao suicídio, então, encontrados nos estudos, foram esses. Sexo masculino, transtorno por condutas agressivas, acesso a armas, desesperança e separação dos pais. No sexo feminino, transtornos alimentares e mentais, exposição a violências, de um modo geral, estresse pós-traumático, depressão, problemas de relacionamento interpessoais. Para ambos, histórico de abuso de substância e exposição à violência. Então, olha o que uma situação de violência pode causar na vida de crianças, adolescentes, jovens, e eu diria até de adultos. Então, especialmente a adolescência, eu não busquei esse dado por estudos, mas eu incluí pela minha experiência de vida em saúde pública. Especialmente adolescentes, a discriminação étnico-racial é um problema, cultural, bullying, homofobia, transfobia, lesbofobia, são responsáveis por diversos distúrbios mentais, como depressão, ansiedade, ideação suicida, automutilação e abuso de substâncias. Nós vimos há pouco tempo aí ações racistas, né? E temos no domingo uma parada gay que tem feito um trabalho de mostrar à sociedade a existência, a convivência e seus direitos. Estimativas globais indicam que 1 em cada 7 dos adolescentes de 10 a 19 anos apresentam algum transtorno mental. 10 a 19 anos. Sendo mais frequentes a depressão e os transtornos de ansiedade. É uma epidemia, depressão e ansiedade, né? É uma epidemia porque as pessoas estão se manifestando. Pode ser que ela já existisse em grande número, mas não eram verbalizadas, não eram demonstradas, não eram identificadas, né? Não havia uma preocupação com elas. Dados de 2019 posicionam o suicídio como a terceira maior causa de mortes entre jovens de 15 a 19 anos no Brasil, com uma taxa de 5 mortes por 100 mil habitantes. Então, se o seu município tem 300 mil habitantes, calculem, são 3 mortes de jovens entre 15 e 19 anos. E a 9ª maior causa na faixa etária de 10 a 14 anos, com menos de uma morte por 100 mil habitantes. 10 a 14 é demais, né, para a gente olhar para essa sociedade que estamos aí vivendo. É mais que zero. É que são matemáticas, né? Mas, enfim. Vou falar um pouquinho aqui só dos comportamentos autolesivos.
que é aquela imposição de danos ou dor de forma deliberada, tecidos corporais, sem a intenção de suicídio. Mais frequente de 12 e 14 anos. É aquela plataforma de internet, né? A gente considera como uma deep web, né? Onde já tivemos baleia azul, uma série de coisas, né? Que vocês devem lembrar, foi bem discutido na escola. Importância dos eventos traumáticos físicos e emocionais na infância, para chegar aos comportamentos autolesivos. Maus tratos, violência física, psicológica e sexual. Negligência, influência de grupos pares reais e virtuais, por imitação ou por pressão. Né? O jovem adolescente está em formação, né? E ele pode achar aquilo muito bacana. Uma coisa que chama muita atenção com a adolescência é o desejo e a necessidade de pertencer. Ele precisa pertencer. Se ele não pertence à família, ele vai pertencer para outros grupos. Ele precisa de autoafirmação, ele precisa de convivência. Então, esse desejo de pertencimento é um risco em muitos casos. Vale ressaltar que não é possível identificar todos os possíveis fatores de proteção ou de risco, visto que cada criança, adolescente e adulto são únicos dentro de suas especificidades psicoemocionais e possibilidades de resiliência e superação aos contextos adversos. Então, a gente pode ficar pensando em vários fatores de proteção que deveriam superar os fatores de risco, né? Mas cada ambiente, cada família, cada cultura, cada condição socioeconômica vai necessitar de fatores de proteção para aquela situação. Não existe uma receita. Bom, como é que está, então? O que eu falei são de problemas. A gente acha que isso é um problema grande, pequeno, médio, numa proporção razoável, ou não. Enfim, então, vamos usar aqui, doutora Verônica, o artigo da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade todos os direitos das crianças e adolescentes e mantê-los a salvo de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Pergunta: podemos concluir que crianças e adolescentes estão protegidos? Sociedade, pais e cuidadores estão exercendo seu papel na promoção e garantia da saúde física e mental? Unânime? Fica para a nossa conversa depois, né? Bom, então, como eu falei, saúde pública, eu quero dados. Eu quero saber o que está acontecendo, como está acontecendo. Então, a Brinc, né, agora lançou no dia 3 de março, se não me engano, esse cenário da infância e adolescência no Brasil, referente a anos até 2021-22. E esse manual, os indicadores, estão ligados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. E o Brasil assinou o compromisso de poder cumprir os objetivos até 2030. Falta muito tempo, né? Não, né? Não, estou falando do 2030. Bom, então vamos lá. O IBGE estimou 68,6 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos de idade no Brasil. A região sudeste, obviamente, ela tem quase 30% das crianças e adolescentes dessa faixa etária. É óbvio, é superpopulação, também um número maior de crianças. Então, esses indicadores da infância e adolescência, eu busquei só os itens de violência, tem muitos lá. E os de violência são 42, eu separei acho que 6 aqui. Então, vamos ver.
Notificação de negligência e abandono contra crianças e adolescentes. O que eu acho mais importante aqui, que não, acho que nem dá para vocês verem, não é o número, mas a evolução. Ok? Esse gráfico dá uma visão boa de evolução. 2020, ai, que bom, diminuiu. Não sei. Nós estávamos no meio de uma pandemia. Tá? E mesmo os casos notificados, eu gostaria de dizer o contrário, mas é a ponta do iceberg. Eles não representam tudo o que acontece. Porque notificação é uma coisa que dá trabalho e não são todos os serviços que estão conseguindo notificar. Mas vamos lá. Negligência e abandono contra crianças e adolescentes. Pornografia infantil. 2009, 2019. Tudo que vier entre 20, 21, 22, a gente tem que ponderar se aquele dado está certo. Violência física contra crianças e adolescentes. Nós estamos falando só menores de 19 anos de idade. Passou de 50 mil, né? 2019, mais de 50 mil. Opa, o que eu fiz? Pulei muito. Aqui. Exploração sexual. Começou em 2009, vamos lá ver, né, o quanto tem evoluído os casos. Violência sexual, que a gente tem escutado tanto, né? A mesma coisa, olha 2021 como caiu aqui. A gente pode considerar uma redução? Não sei, acho que não. Óbito de crianças e adolescentes por suicídio para cada 100 mil habitantes. Então, não é 200 crianças, é quantas crianças para cada 100 mil habitantes. Que aí cada um pode ver isso no seu estado e calcular, né? 2021, gente. O que aconteceu? Suicídio. Final de pandemia. 2 anos quase inteiros, né, de pandemia. Estupro contra crianças e adolescentes. A mesma coisa. Pobreza. Lembra que eu falei no começo dos fatores sociais, né, políticos, a questão da pobreza? Então, ali mostra por região, né, quanto dessas crianças estão em situação, primeiro é extrema pobreza. O que eu acho que eu chamo a atenção aqui é da região norte e nordeste. É quase mais que o dobro das outras regiões. Tá? E aqui, ali a extrema pobreza, que é pobreza, tá? Que tem um critério por salário mínimo. Então, a mesma coisa. A região norte e nordeste, muito acima das demais regiões. Bom, eu falei pouco de escola, né? Porque eu acho que escola é um tema para a gente discutir tudo que acontece, seu papel, enfim, mas a minha grande dificuldade era terminar essa apresentação. Eu não conseguia terminar. Hã? Aí, assim, então não para, né? Não para. E a escola, que era um ambiente privilegiado e faz parte do contexto da sociedade, se transformou, né, em local de violência, morte, dor, medo e adoecimento físico, com todo o noticiário que nós temos. Bom, então aqui eu vou só colocar, estou no final, tá, sério? Questionamentos. Congresso de 2003, quanto tempo faz isso, Padre Edênio? Fiz questão de colocar aqui o seu destaque do nosso congresso de 2003. Estamos realmente cercados de risco por todos os lados, indefesos e perplexos ante tantos perigos? Será que nossa convivência familiar está totalmente condicionada pela insegurança vigente em nossa sociedade? Que recursos temos para nos defender? Que atitudes e hábitos, que relações com o ambiente social seriam os mais úteis para uma vida familiar, que, a um só tempo, possa defender nossos filhos e ser capaz de prepará-los
para o mundo que virá, cheio de disponibilidades e carregado de limites? Há 20 anos atrás, Escola de Paz não tem data de validade, né? Atemporal. Vamos lá, terminando. O ciclo vital da adolescência deve ser também um ciclo de transformação do pai, mãe e núcleo familiar, para um período de crescimento pessoal e desenvolvimento de habilidades para as adequações de suas condutas, posturas e atribuições parentais. Esse recado é para os pais, tá? Cuidar, educar, contribuir com o desenvolvimento integral dos filhos exige cuidar de nós, da família e da sociedade. Se não cuidarmos de nós, como pais, cidadãos, adultos, nós não conseguiríamos atender as necessidades e cumprir o nosso papel. Não de excelência, mas especialmente naquilo que é necessário e importante. As competências socioemocionais são cada vez mais importantes como fatores de proteção na infância, adolescência e juventude. Vale aqui uma indicação para um congresso, uma live que alguém consiga fazer sobre isso. Isso aqui é a chave de ignição para uma nova possibilidade para esses adolescentes. De novo, para fechar, Padre Edênio, 2005. A família, apesar de muitos percalços, continua sendo o espaço indispensável no qual nossos filhos e nós próprios podemos aprender e viver de modo autônomo e responsável. Para tanto, porém, é necessário transformá-la em lugar pedagógico, consciente do que acontece dentro e fora dos seus muros. E aqui, então, finalizo com a EPB. Creio que eu não falei nenhuma novidade, creio que os problemas se mantêm, né? Porém, nós precisamos reforçar e aprender e atualizar. O que eu queria finalizar com a minha visão de adolescente é que adolescência saudável depende de infância saudável. Ela não tem uma estrada entre uma e outra, ela é uma continuação. Dependendo da infância, nós teremos os adolescentes na sua vivência. Nenhuma criança passa por situações hostis de privação de necessidades básicas, violências e maus tratos, sem ter prejuízos emocionais, sociais, comportamentais, psicológicos, físicos e etc. Os eventos traumáticos vivenciados na infância não se apagam na adolescência, muito menos na vida adulta. Quem passou por um momento, uma situação, um contexto de violência, vai carregar isso para o resto da vida. A questão é, aqueles que tiveram as habilidades socioemocionais poderão desenvolver o aspecto da resiliência, né, da superação, da resistência, que carregarem consigo a partir do desenvolvimento delas. As estatísticas que apontam números, na verdade, são números de vidas. Vidas de dor e sofrimento físico e mental. Aquele dado de suicídio, nós não temos mais o que fazer. Nós temos coisas para fazer e para investir e para se focar, para evitar. Ali, sim, a gente precisa olhar e encarar isso de frente. Uma realidade muito dura. Para mim, às vezes, eu me acho na contramão do que se fala de adolescente. Para mim, a adolescência é o período de ouro. A adolescência é o momento, é o passo inicial para a vida adulta. É o passo para entrar no mundo. A criança, a infância, ela está muito cercada ali, né, com todos os cuidados, todo mundo cuida da infância. Mas e a adolescência? Eu acho que a gente precisa mudar um pouco esse olhar sobre esse período, que não tem dia, hora para começar, mas nem para terminar, com a mesma preocupação de quando nasce um RN. Quando nasce um adolescente, o que nós fazemos? Quando a gente tem um filho de 8, 9, 10 anos, um neto, um sobrinho, um vizinho, um aluno,
O que a gente faz? A gente espera aquelas características que são normais dos adolescentes, né? Um monte de coisas aí de a imagem da adolescência como um problema. Não é. Nós temos que valorizar. Se tivesse um dia certo, fazer festa para aquele dia certo, mas não tem. Então, acho que a família inteira, não é só pai e mãe. A gente precisa ter um olhar sobre a puberdade, ter um olhar eterno sobre as crianças. O meu marido pediatra já falou várias vezes, né, dos 1000 anos, dos 2000 anos, né, da criança, da infância, do desenvolvimento. 2000 dias, desculpa, 2000 anos, a cabeça, o cérebro me deixa nervosa aqui. Então, o que acontece? Eu estou há 15.330 dias sendo mãe. E tenho muito que aprender. Que maravilha. Esse aqui não está. Oi, esse está funcionando. Pois bem, Célio, tem... por favor, passar. Primeiro eu quero agradecer ao Rui de Matos, que deveria ele estar aqui, né? Mas o nosso Rui ficou dodói. E ele deve estar nos assistindo aí pela internet. E aí nós viemos aqui, não com o intuito de substituí-lo, porque jamais eu poderia substituir o Rui de Matos, mas a gente dá um apoio, um suporte pelo material tão belíssimo que ele fez e essa contribuição que a gente vai tentar dar aqui para vocês, ok? Pois bem, e falando ainda, ambientes de proteção e risco aos adolescentes. E a gente, que ambiente é esse? Família e sociedade. A Ilian trouxe dados aqui espetaculares, né? Mas a gente prouve a ele trazer algumas lembranças, ou relembrar, né? O que é que foi a Escola de Paz? Através dos nossos congressos pioneiros da Escola de Paz, nós já tratávamos de assuntos tão atuais, contemporâneos como o de hoje. Então a Escola de Paz, ela sempre esteve, não é um passo não, ela teve sempre 10 passos à frente, né? Trazendo tanto conhecimento tão necessário para a educação e, sobretudo, para a preservação, né, na educação e a saúde mental dos nossos filhos. Então está lá, olha lá, no 43º Congresso Nacional 2006, está lá, os desafios da família. Será que mudou, gente? Continuamos do mesmo jeito hoje. Na história da Escola de Paz, falamos aqui em 1963, a escola surgiu porque já a ideia era, quais eram os desafios da família naquela época? Né? O que é que se queria? Quais as dificuldades dos pais? E o Rui trouxe aí caminhos um pouco mais, os congressos trouxe aí um momento, 2020, 21, 22, nos grupos de estudos, e chegou a essa conclusão aí. Quais os temas? Adolescência, sexualidade, família, escola, espiritualidade, vocês estão vendo aí. E a adolescência está no meio, e é esse tema que nós estamos aqui tratando hoje, né? Adolescência. Essa é a contextualização da violência em ambientes considerados seguros. Gente, e aí o tema é ambientes de riscos. Qual é o ambiente hoje que não é de risco para os nossos adolescentes? Essa é uma grande questão que a gente tem que fazer. Aonde é que os nossos filhos podem estar que não seja de risco? Pelos dados que foram trazidos aqui, nós observamos a família, que é o ambiente de proteção, possivelmente em determinados contextos socioeconômicos, é o de maior agressão. Exatamente o ambiente de proteção. Não é? Então a gente está vendo ataques em escolas, a escola. E aí começa-se, né, os adolescentes chegando, os próprios adolescentes promovendo esses tipos de ataques.
E por que que o adolescente chega numa escola e vai fazer e promove um ataque com os próprios colegas, com os professores? Aí você vai olhar a vida pregressa e possivelmente dentro daquelas dificuldades que Ian trouxe, né, você vê lá transtorno de estresse pós-traumático. Talvez seja, inclusive, a maior incidência, né, de enfermidades psicológicas que os adolescentes têm trazido. E de onde vem esses transtornos de estresse pós-traumático? Da convivência entre pais e filhos e irmãos familiares. Essa que é a triste realidade que a gente se depara. E aí esses meninos levam isso para onde? Para os ambientes onde estão. E os nossos filhos, consequentemente, estando nesses ambientes, estarão vulneráveis a todo esse tipo de convívio, né, e de risco. Então é importante compreender a convivência familiar e da sociedade para podermos impactar positivamente o comportamento dos jovens. Gente, eu não sei nem a palavra que eu posso usar, mas como é que a gente tem um espaço como a Escola de Paz, como é que a gente tem um espaço como esse, promovendo, inclusive, todo esse conhecimento, que pode ser promovido como conhecimento, mas é de informação, que pode ser transformado em conhecimento, e a gente tem um público tão pouco aderente. E, na verdade, a gente está vendo que é um público tão necessitado e tão carente, que são os pais no processo de educação dos filhos. Por que que os pais têm se negado a isso? Essa talvez seja a maior preocupação que a gente tem que ter. Por que que os pais têm se negado a isso? Por que que os pais não querem perder, se assim é no conceito deles, perder tempo para estar aprendendo, né, a um processo pelo qual ele vai cuidar do maior bem, que aí pelo menos é o que eu penso, né? É o maior bem que a gente pode ter durante o tempo de nosso convívio, que são os nossos filhos. Esse é um grande questionamento que a gente precisa fazer, e talvez até por isso se esbarre dentro daquele projeto que você está falando. Por que que a Escola de Paz não cresce? Né? Pois bem, família, principal agente formador de valores. E se a família é o principal agente formador de valores, por que que não está formando esses valores? Por que que os valores não estão sendo transmitidos dentro da família? Né? Porque ela é o primeiro ambiente social de um indivíduo, influencia na formação do caráter. Olha, influencia em tudo, na saúde emocional, influencia no caráter, influencia em tudo que nós somos pelo resto da vida. E é esse ambiente, é o primeiro ambiente, onde tudo é desenvolvido. Durante os meus primeiros 2 anos que eu comecei atendendo, eu decidi ir para uma comunidade muito carente e atender pré-adolescentes e adolescentes dessa comunidade. E eu comecei a me defrontar com uma realidade que eu não conhecia. Uma realidade triste, difícil, de jovens, meninos, sem esperança, por conta das agressões do ambiente familiar, reproduzidas inclusive dentro da escola. Reproduzidas nos lugares onde eles frequentavam, na academia, nos restaurantes, nos bares onde eles conviviam. Meninos e meninas com rachaduras na alma tremendas. Tudo porque o ambiente que devia proteger era exatamente o ambiente que feria. Meninos abusados de tudo que é espécie de abuso. Agressões físicas, sexuais, morais. Esse ambiente que devia proteger é exatamente o ambiente que agride. E como é que nós podemos criar políticas para alcançar essa fatia da sociedade? E o pior é que ela tem crescido. Pelos índices que você trouxe aqui, ela tem crescido e tem saído, tem extrapolado esse ambiente. Evidentemente que dentro da pobreza ou extrema pobreza,
Tudo contribui. Mas agora ele está extrapolando esse ambiente, né? Está alcançando agora, inclusive, a classe mais alta. Filhos completamente abandonados e filhos abastados financeiramente e completamente abandonados por ausência, né, de amor, por ausência de apego, por ausência de afeto, por ausência de acompanhamento, por ausência dos pais, o objeto que deveria estar cuidando, né, que deveria, inclusive, estar promovendo a saúde emocional desses meninos. Então, talvez seja esses ambientes de risco lá fora, são exatamente porque o ambiente de proteção não está sendo aquele ambiente de proteção necessário para que os filhos saiam, né, com valores para poder integrar e participar desses ambientes sem ser envolvidos por estes. Então, gente, adolescência, infância, período muito curto, sensível, crítico, e que em pouco espaço de tempo nós temos a oportunidade para edificar essas crianças, para promover a saúde mental. E não temos feito. Então cabe esse alerta, né? Convivência em sociedade. E aí, ó, o que é que o Rui trouxe para a gente aí, né? O ambiente social pode gerar na formação de um adolescente aspectos bons ou ruins, moldando valores, crenças e comportamentos. Gente, esse ambiente social, a família está dentro dele, faz parte. O que é a sociedade? Hoje de manhã, eu acho que alguém estava ali falando, num dos testemunhos, dizendo, a família é a célula máter da sociedade, né? Alguém estava... E é verdade. A sociedade nasce da família. Então, a influência, é claro, a gente não pode desconsiderar, e veja que minha fala o tempo todo está nesse sentido, a gente não pode desconsiderar o ambiente sociocultural onde o ser está inserido. Isso é verdade. Para poder olhar esse contexto, né? A falta de referências positivas e saudáveis, assim como valores éticos, podem aumentar os comportamentos de risco. Referências positivas e saudáveis. O problema está aí. O que são referências positivas? O que são referências saudáveis? Quando tudo hoje é relativizado. Quando as pessoas estão em busca das informações, por exemplo, para educar um filho no chat GPT. É a verdade. E aí vem, olha, eu quando era menino, eu não sabia nem dessa palavra, bullying, né? Sabe, bullying é um negócio que surgiu de um tempo para cá. Vocês eram assim no tempo de vocês? Não, é muito recente, né? Mas aí, ó, fator de risco, bullying, porque agora esses meninos saem tão sensíveis, ou por não ter a proteção, ou por ter proteção demais, que tudo é vulnerabilidade, tudo. Então, esse tipo de comportamento sempre marcará negativamente a vida dos jovens, né? E por que marca? Porque talvez eles não tenham a solidez, né, do ambiente onde deveria promover toda essa sustentabilidade de caráter e de personalidade para enfrentar o mundo, esse mundo que está aí apresentando todas essas dificuldades. Então, pode evoluir para os quadros depressivos, baixa autoestima, dificuldades de aprendizado e de socialização. E é verdade. Importante buscar e implementar medidas preventivas e protetivas. É importante. Agora, quais são essas medidas? Como usar essas medidas? Como estar preparado para usar essas medidas? Talvez essa seja a maior questão. Então, adultos, pais e professores sabem identificar esse comportamento, né? Pois bem, esse foi o que o Rui tinha nos apresentado, trouxe para a gente, né? Mas eu acho que essa fica a grande questão, né? Onde nossos filhos estiverem inseridos, eles estarão em ambiente de risco, não se engane, né? A vulnerabilidade, o risco, ele está em
tudo, em todo lugar que eles vão estar inseridos. Não pense que é porque ele está na escola que vai estar... Eu vou dar um exemplo pior. Não pense porque ele está na igreja que aquele ambiente não é um ambiente perigoso. Ali também é. Então, o que é que vai fazer com que esses meninos cresçam e não sejam influenciados por esse tipo de ambiente? É o que você vai estar produzindo dentro da sua casa, é o que você vai estar ensinando, e é o que você vai ser, ou o que você está sendo na educação dos seus filhos. Eu acho que esse é o maior, o maior alerta para nós pais, né? Quando a gente está delegando a educação dos filhos a tablets e celulares, né? Porque a gente negligencia, porque não quer estar tendo o incômodo, né, do processo de educação dos filhos. Tem um teórico que ele diz assim, eu gosto muito dessa frase, aqui eu quero encerrar, que ele diz assim, se criar filhos, está num livro, eu acho, do Gary Thomas, e ele diz assim, se criar filhos fosse fácil, não começaria com algo chamado trabalho de parto. Ok? Pois é, que nós possamos aprender com isso. Boa tarde a todos. Como eu não sou conferencista, eu me sinto muito à vontade para apenas na condição de mediadora dos meus grandes amigos Sérgio e Ilha, fazer duas observações. A primeira é que foi exemplar o trabalho da Ilha, na minha opinião, e o trabalho do Rui, magistralmente interpretado pelo Sérgio. E quero concordar com a Ilha, que disse direto e objetivamente, e que com o Sérgio que o falou de outras maneiras, que não há mais o que se dizer sobre isso, mas o que eu acho, eu entendo que não é repetitivo, sabe, a doutora Cristiane ter falado, o senhor Tavares, lá, doutor Tavares, no primeiro dia ter falado, os colegas aqui estarem falando, porque significa que a situação tem sido tão bem estudada, o tema tem sido bem estudado, que todos chegam ao cerne da questão. E eu só concluiria, até porque o nosso tempo está esgotado, resumindo, no meu ponto de vista, a partir de estudos feitos, de escritos, de atendimento em consultório, eu que faço muita perícia em casos judiciais de família, que o fator de risco básico está no mau desentendimento entre os pais. Qualquer que seja a sua situação, casados ou não casados. Pais são pais, independentemente de casal. E fatores de proteção estão no bom relacionamento entre os pais. Pode parecer simplista? Não é. Podem acreditar. Diante de tudo que nós vimos aqui, do aumento grande da violência doméstica, nós temos visto desde o final do século passado o aumento de individualismo, de egocentrismo, de egoísmo nas pessoas, como todos esses aspectos negativos podem ser maximizados. E eu penso que a maneira de poder tratar dos aspectos positivos dos filhos, de gerar uma criança que venha a ser um adolescente saudável, eu concordo com a Ilian que adolescente é adolescente, mesmo na clínica, eu sempre detestei aquela expressão, os aborrecentes, que se fala de brincadeirinha, né? Mas é nas brincadeiras que se dizem as verdades, até Freud já falava isso. Então, para a gente ter essa criança, esse adolescente saudável, tem que começar dentro de casa. Um outro dia, num outro momento, numa outra oportunidade, a gente pode continuar. Mas eu só quero cumprimentar os meus amigos. Parabéns, muito obrigada.
Aqui é para você, viu, Ilha? Então, mandado aqui um recado para você. Parabéns pelos dados importantíssimos que nos trouxe. Você acredita que teremos investimentos nas políticas públicas e na atuação familiar, ou dentro de 20 anos, você falou 30, né? 20 anos, estaremos nos fazendo as mesmas perguntas feitas pelo padre Edênio em 2023, Ariana e Leandro, lá de Chapecó. Pergunta daqui, deixa eu ver. Se eu acredito que em 2030... Então, eu agradeço demais, tá? Uma devolutiva muito boa para mim, mas eu acho que ao longo do tempo a gente veio melhorando. Só que a gente não tinha uma visão tão crua e real da realidade, né? E graças às divulgações de tudo que tem acontecido, a gente começa a se aproximar muito desses contextos tão desagradáveis que todo mundo gostaria que não existisse. Eu espero que não, eu espero que daqui a 20 anos a gente possa estar discutindo outras coisas, mas eu acho que isso poderia trazer uma esperança. Do mundo atual, eu acho difícil. Se a gente conseguir, como dizem, precisa humanizar as pessoas, a gente precisa humanizar o mundo. A gente precisa mudar a regra do jogo. A gente precisa mudar o que está errado e o que não está funcionando. E eu acredito que a Escola de Paz está fazendo esse papel e cada um de vocês estão fazendo também esse papel. O que eu queria dizer é que nos círculos, que eu acho que a maioria faz aqui, olha a importância de cada palavra do que vocês falam. Às vezes, 2, 3 palavras vão fazer uma diferença muito grande para aquele pai e mãe que está ali, que vocês não sabem nada deles, né? Então, às vezes, a gente vivencia isso muito nos atendimentos, não psicopedagógicos ou psicoterapias, no atendimento ao público, no atendimento ao usuário, no atendimento de qualquer lugar, na inter-relação, de qualquer espaço. Mas nos círculos, vocês estarão propiciando, no mínimo, uma reflexão para aquelas pessoas. E quem sabe essa reflexão, porque eu falei, a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar dos filhos. Se a gente não cuidar da gente, não vamos atingir os objetivos. Então, deem valor para cada palavra, para cada conversa, o acolhimento, o olhar, um abraço. Isso pode mudar de verdade a situação de vida de cada um. Célio, 2 minutinhos. Tem uma pergunta do YouTube, e aqui essa é rapidinho. Tem outras, mas a gente vai escolher só uma aqui. Quais são os principais desafios para o equilíbrio emocional dos adolescentes nos tempos atuais e como ajudá-los? Gente, a adolescência começa na infância. Como é que a gente tem que trazer o equilíbrio emocional dos adolescentes? Fazendo todo um trabalho preventivo desde o nascimento. Está lá falando dos 2000 anos, né? E dos 2000 dias. Eu fui contaminado pela Ilha aqui, 2000 anos. Ilha, você já me contaminou. 2000 dias ali, né? E aí, quando ele estava me mostrando, eu disse, rapaz, esse negócio é muito difícil, porque você começa os 2000 dias já lá da pré-concepção. Se a turma não está cuidando nem da pós-concepção, imagine da pré, né? Mas é uma necessidade. Então, assim, tem que cuidar lá de trás. Desde a hora que nasce, feita essa frase que eu acabei do Gary Thomas aí. É querer ter o filho, mas saber a responsabilidade de cuidar de uma criança, de um ser humano que você vai formar, como diz a Escola de Paz do Brasil, formar um verdadeiro cidadão, né? E começa-se desde a concepção. Então é por aí. Aí ele vai chegar um adolescente, né? Evidentemente com equilíbrio, né? E você vai ter muito mais facilidade em poder ajudá-los, porque os valores aprendidos nesse período da infância, eles serão fortalecidos, né? Durante esse período de conturbação,
que vai dar uma certa direção. Porque qual é o grande problema do adolescente? E por que ele age desse jeito, conforme nesse instante, aqui na palestra anterior, a Cristina, né? Ela estava falando, Cristiano estava falando. Adolescente tem o neocórtex frontal, não está desenvolvido. Se não está desenvolvido, e essa é uma área responsável pelas tomadas de decisões futuras com prudência. E ele não tem isso. Como é que você vai conseguir mediar isso? Valores ensinados durante a infância. Ok, muito obrigado, gente. Eu só queria dar uma última palavrinha. A Escola de Paz se propõe a acolher, a educar, a transmitir informações, mas há pessoas que fazem perguntas a respeito de como cuidar de certas questões. E essas questões precisam ser tratadas além da educação, em espaços clínicos mesmo. Então, se tiverem dificuldades ou necessidades especiais, procurem especialistas, façam tratamento. Nós mesmos aqui vivemos recebendo especialistas, temos tantos psicólogos, médicos, etc., de forma que, a meu ver, estando aqui há 40 anos, não entendo que a Escola de Paz pretenda esgotar isso. Ela nunca fez isso. Pelo contrário, ela amplia a visão e as possibilidades. De forma que nós não fazemos indicações em geral, indicações precisas de nomes, etc. Mas os especialistas devem ser procurados, sim. Vou complementar rapidinho. Eu vi lá como é que é a questão, como educar hoje o adolescente e tal. Eu acho assim, às vezes a gente vê problemas gigantescos e a gente fica imaginando soluções gigantescas também, né? A gente não vai consertar o país, a gente não vai... Até poderíamos, com a nossa atuação como cidadãos, né? Mas eu acho que tem uma questão, às vezes, que a gente vem perpetuando ao longo dos anos, e gerações, né? Essa questão da autoridade dos pais, eu faria uma boa reflexão sobre isso. Porque a autoridade dos pais é uma questão que atende aos pais, né? Eu preciso me sentir assim. Eu preciso ter isso. Se eu não tiver, está errado. Não. Se a gente voltar atrás na nossa educação, não foi a autoridade do meu pai que fez um benefício para mim. Meu pai não sabia mal ler. Então, eu acho que não há tantos segredos assim. O que eu acho é que a gente precisa se esforçar muito, se trabalhar, né, fazer o que precisa ser feito com a gente. Nós precisamos, eu acho, nos tempos atuais, pela característica dos adolescentes, que foi dito aqui, tudo para ontem, nós precisamos, de alguma forma, conquistar a admiração dos nossos filhos, pela liderança, por fazer o que é possível fazer, porque esses problemas não são econômicos. Lógico que aquelas crianças que estão em situação de pobreza estão muito mais expostas, mas não são problemas financeiros, não são problemas para quem não consegue estudar, não são. Isso não faz. Tem diferenças, questões sociais? Tem. Mas ela é global, ela é universal. Infelizmente, a violência é universal. Então, acho que nós devemos, assim como nós, eu acho que a grande maioria sente admiração pelos seus pais, presente ou não, a gente poderia pensar em conquistar essa admiração, porque a gente acredita em quem a gente admira. A gente acredita em quem dá exemplo. A gente acredita em quem mostra as suas fragilidades. A gente não tem que ser super pais. Então, creio que a gente, nós, quem é pai, né, mãe, ou familiar, ou cuidador, nós precisamos pensar nisso. Creio que seja muito mais fácil a gente conquistar a admiração dos nossos filhos, para que eles nos tenham confiança
e possam nos enxergar como o porto seguro deles. Sem isso, é mando e comando, que a gente já viu que não funciona. Queremos agradecer aos painelistas e convidarmos o Dr. Jean Cater, membro do Conselho de Educadores e esposo da doutora Eliane, para entregar uma lembrança.